Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé e nós queremos, para darmos início em mais esta programação, termos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador. Oremos todos, orem comigo. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, Deus que habita na luz inacessível, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos, pela paz, pelas alegrias, e até mesmo pelas lutas também, Senhor Deus. Nós agradecemos porque em todas as lutas o Senhor tem nos dado vitória. Pai bendito de misericórdia, perdoa todos os nossos pecados, nossas fraquezas e abençoa cada coração agora dos meus irmãos que estão conectados conosco, juntos nesta congregação invisível, espalhada por todas as partes. Nós pedimos a bênção em favor de todos, ó Pai, e também pedimos a inspiração divina para este trabalho e que o nome do Senhor seja glorificado mais esta vez através dos Teus filhos.
No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está em Malaquias, capítulo 3, começando com o versículo 12. Malaquias 3, a partir do versículo 12. E enquanto os irmãos localizam a escritura, aqueles que vão acompanhar, nós queremos então lembrar que esta programação, a mensagem do sétimo anjo, é publicada aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E vocês todos que estão nos ouvindo estão convidados, tanto Santa Bárbara do Oeste como Campinas, está no estado de São Paulo, não é? Muito bom. E nós temos também 3 grupos de WhatsApp, onde nós publicamos, ou seja, retransmitimos, não é, toda a programação deste canal. E se você desejar fazer parte de um grupo, então é só fazer a sua solicitação e nós temos aí o número na descrição do vídeo. E também, se você quiser, pode ser pelos comentários, não é? Você põe ali seu número, seu nome e nós adicionaremos. É uma bênção, é um prazer para nós servir o povo de Deus. E não esqueçam também, é um pedido que nós fazemos, de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se então no canal e também, quando estiver assistindo o vídeo, clique assim no símbolo de joia, não é? Joinha, para que a plataforma do YouTube possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos e assim alcançar mais e mais pessoas que são filhos e filhas de Deus, que precisam ouvir a palavra do Senhor, que gostam da palavra, amam a Bíblia, amam a mensagem, não é? Então, todos juntos nós formamos uma família, não é? E também deixa o seu pedido de oração aí nos comentários, se você precisar. É só deixar o seu nome, o lugar de onde você é e a tua necessidade, e nós estaremos orando por todos. Amém. Então agora nós demos essas notas, então vamos aqui para a leitura da palavra do Senhor, conforme foi anunciado, não é? Malaquias 3, versículo 12. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou. Eu acho que
não respeitei aqui um acentuamento, uma pontuação aqui, não é? Então diz assim: todos os que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o injusto e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua santa palavra, não é? E nós estamos com a mensagem aqui, que é: eventos modernos são esclarecidos por profecia. E nós estamos parados no parágrafo 118 e vamos continuar a partir do parágrafo 119, não é? Para a nossa edificação, nós vamos lendo pausadamente e em alguns momentos fazemos alguma pausa para comentarmos algum detalhe e vamos prosseguindo na leitura, no estudo, que isso é muito edificante para os filhos de Deus. Vamos aqui então. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem ver, não é? Muitos não conseguem. Então, o que é que eles não conseguem? Ver a diferença entre o justo e o ímpio, não é? Balaão não conseguiu ver. E muitos não conseguem ainda hoje, não é? Faraó não conseguiu vê-la, ainda que ela tenha se vindicado ali mesmo perante ele. Datã não conseguiu vê-la. Datã saiu lá e ele tinha visto Moisés e sabia. Ele saiu lá, disse: tu tratas de pensar que és o único no grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. Então, vamos já fazer uma pausa aqui, não é? Então, Moisés era o profeta vindicado por Deus. Moisés era o homem que Deus tinha designado para conduzir o povo. Então, Moisés não era qualquer um ali na congregação. Ele era o líder que estava designado por Deus para conduzir o povo. Mas se levantou Datã, como ele diz aqui, mas teve mais, não é? Teve Coré, teve Abirão também, não é? Mas ele está citando Datã. Então Datã se levantou e disse assim: Moisés, você não é o único, não é? Vamos voltar aqui um pouquinho, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para nós reprisarmos. Tu tratas de pensar que és o único no grupo. A congregação inteira é santa. Então vamos pensar nisto. A congregação deve ser santa. Com certeza. Deve ser digna, deve ser um povo santo, consagrado a Deus. Mas em questão do ministério e da liderança, era outra coisa. A congregação era santa e deveria ser. Toda congregação deve ser santa, deve ser consagrada ao Senhor, deve ser temente, deve ser obediente. Mas tem o líder que Deus tem pré-ordenado para fazer aquele trabalho. Lá nos dias de Moisés, era Moisés.
Agora, em nossos dias, em nossa era, o líder que Deus tem pré-ordenado é o profeta de Malaquias 4, o William Marion Branham. Agora, há muitos que têm se levantado e dito a mesma coisa que os israelitas lá, na voz de Datã, disseram: você não é o único, né? A congregação inteira é santa. Olha se não é o mesmo Espírito operando agora, não é? Coré, Datã e Abirão. Aqui ele citou apenas Datã. Então você não é o único do grupo. A congregação inteira é santa. Deus nunca procedeu assim. Ele devia ter sabido que não era assim. E ele disse: bem, a congregação inteira é santa. Tu tratas de fazer-te... Se fôssemos dizer isso hoje, a expressão de rua, o único seixo na praia. Quer dizer, se alguém fosse fazer um comentário agora na linguagem de hoje, não é? Eu diria: você não é o único seixo na praia, não é? Quer dizer, o profeta não é a única pessoa a quem Deus se manifesta, a quem Deus dá a liderança, mas esses que assim pensam estão extremamente errados, porque o profeta é sim a única pessoa a quem Deus revela os seus segredos. Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos em frente, né? Aqui. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Ele somente disse: Senhor, caiu a entrada do tabernáculo, e Deus disse: separa-te dele, e os tragou. E lembrem-se, o pecado que Israel cometeu por Balaão, dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. E vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante de 2 milhões que saíram do Egito. 2 deles entraram na terra prometida. Então ele disse aqui que esse pecado de Datã, que disse que Moisés não era o único, não é? Nunca foi perdoado a Israel, tanto é que eles não entraram na terra prometida, a não ser 2 deles, Calebe e Josué, não é? Porque foi um pecado gravíssimo que eles cometeram lá no seu dia, não é? Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum. Agora aqui ele está falando sobre Balaão, não é? Todos eles tiveram tudo em comum, mas quando chegou ao tempo da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação. Quando chegou o tempo, ele disse: ora, aqui nós somos tão parecidos. Vejam, a Bíblia diz: nos últimos dias, os 2 espíritos, Mateus 24, 24, seriam tão parecidos que isso enganaria o próprio escolhido, se fosse possível. Aquela casca se parece exatamente com o trigo. Ele está dizendo aqui que a igreja que não é verdadeira, o crente que não é verdadeiro, é a casca. E ela se parece perfeitamente com o trigo. Sabe por quê? Porque ela tem o mesmo formato do trigo.
porque o trigo estava dentro dela, não é? Assim como os crentes eleitos, predestinados para a noiva, estavam dentro da casca denominacional. Cada um saiu de um lugar, não é? Então, mas ele disse na programação anterior que se os pentecostais tivessem prosseguido na fé, lá na fé original deles, que eles receberam em 1900, por aí, eles teriam sido a noiva. Mas eles não permaneceram. Eles, os pentecostais, se desviaram. E Deus prosseguiu em frente, a coluna de fogo não fica parada, ela prossegue adiante, não é? A rocha ferida não fica parada, ela prossegue, e aí então teve que sair o grão de dentro da casca. E o que acontece com a casca? Ela seca. E quando ela seca, qual é o seu destino? É ser queimada. Agora o trigo não. O trigo, quando ele seca, ele é recolhido no celeiro. Então, quando o trigo seca, ele vai para o arrebatamento. A casca, quando seca, vai para o Concílio Mundial de Igrejas e depois, consequentemente, é queimada, não é? Mas vamos aqui então. Mas não é o trigo. Estão vendo? Ela não é o trigo, mas se parece exatamente com ele. Estão vendo? Tão parecido que enganaria o próprio escolhido. Vocês se denominaram e caem nessa denominação e se secam e morrem. E o trigo foi avante, saindo pela... estão vendo? Isso é exatamente correto. É uma portadora, mas não o trigo. Então a casca é uma portadora. É claro que às vezes parece que a gente fica super enfatizando, mas é preciso que seja assim. Porque se o povo já tivesse se convertido, não era necessário mais nem pregar o evangelho. Mas se está se pregando o evangelho, é porque o povo ainda precisa ouvir o evangelho, não é? E existem muitos que precisam crer, muitos filhos e filhas de Deus que ainda crerão. Mas a Bíblia diz assim, mas como crerão se não tem quem prega? Então é preciso que tenha alguém que pregue, alguém que super enfatize, que bata na cabeça da taxinha todo o tempo, para que aqueles que devem ouvir, possam ouvir, não é? Agora existem outros que não são pré-ordenados mesmo para a vida. Esses não ouvirão, não é? Então, continuemos aqui. Lembre-se, o trigo somente vai seguindo em frente na ressurreição. Toda essa força do trigo subirá ao interior do trigo, como segue para formar a cabeça para sair na grande ressurreição. Nunca perdoado, parecem aqui só por um momento. Espero não deixá-lo sem fôlego, mas veja, permita-me perguntar-lhes algo, somente temos isso. Digamos, por exemplo, que esta conta estivesse certa. Quando o esperma do macho e da fêmea vem-se... Você alguma vez conheceu tubos de ensaio? Ou hibridação e coisas assim? Do gado, você encontrará que a descarga do macho expele cerca de 1 milhão de germens e a descarga da fêmea expele 1 milhão de óvulos. Mas sabia você que há somente um deles
que é fértil. Isso aqui é bom meditar, não é? 1 milhão de gérmens que vem do macho, do boi, e 1 milhão de óvulos que vem da vaca. Mas somente um é fértil. Isso aí é um tipo. Ele disse, eu tomara que não fosse esse número, não é? Mas é um tipo. Aqueles bezerrinhos, ou o que quer que sejam, nesses milhões de germes, 1 milhão de germe haverá somente aquele pequeno germe que abrirá caminho por entre os demais germes e passará e encontrará esse óvulo fértil e penetrará nele, e os demais morrem. Um deles está ordenado a viver. Os outros não estão, ainda que sejam todos idênticos, um de 1 milhão. Então, é a natureza. E você sabe que a natureza é uma Bíblia também, não é? Então, lá na fertilização do animal, e ele fala que no humano é assim também, não é? Então, 1 milhão de germe e 1 milhão de óvulos. E só vai sair um bezerrinho dali, porque só tem um germe fértil e um óvulo. E como é que esses dois se encontram, não é? No meio daquele milhão. E se fosse dessa maneira hoje à noite, aliás, ele está perguntando, né? E se fosse dessa maneira hoje à noite, na igreja, né? Há 500 milhões que supostamente são, eu acho, de cristãos no mundo. 500 milhões de cristãos no mundo. Mais ou menos essa estimativa. Só arredondando os números. Se o arrebatamento viesse hoje à noite, então, dos vivos que iriam, haveriam somente 500 pessoas, não é? Bem, esse tanto desaparece, ou seja, desaparecendo a cada dia, quase, dos quais eles não conseguem prestar contas. Então ele está dizendo aqui, fazendo uma comparação, quer dizer, ele quis dizer assim, oxalá não seja, na verdade, esse número exato, não é? 1 por 1 milhão. Mas ele diz aqui que, na época que ele pregou aqui, não é? Em 65, ele disse, há 500 milhões de cristãos no mundo. Se for a mesma proporção lá dos dias de Moisés, que saíram do Egito 2 milhões e entraram só 2, e também do óvulo, que são 1 milhão de germe e 1 milhão de óvulos, e só nasce um, quer dizer, 1 por 1 milhão, ele diz, se for assim, no dia lá de 1965, né, ele diz, tem 500 milhões de cristãos no mundo, e se for subir 1 por 1 milhão, dá 500 pessoas, não é? E ele diz, e 500 pessoas hoje, lá no seu tempo, desaparecem do mundo e ninguém dá notícia, ninguém descobre onde estão. Existem ao redor de 500 pessoas que são desaparecidas diariamente e ninguém sabe para onde foi. Então, ele quer dizer aqui que ninguém iria dar conta do arrebatamento, porque 500 pessoas já desaparecem mesmo normalmente no mundo, né? Mas vamos aqui, olha isto. A noiva será tirada e nós nos perguntaremos de que se trata tudo isto, e as pessoas continuarão pregando, dizendo que estão recebendo isto e aquilo outro, e veja que decepção seria. Digamos que fosse isso, eu não digo que seja, né? Eu não sei, eu não sou uma autoridade nisso. Deus é o juiz disso.
Mas veja, quão facilmente isso poderia acontecer em todas as cifras e coisas mais. Como isso poderia ser provado? Porque Coré, ou melhor, por que Coré não viu isso? Por que Datã não viu isso? Porque Coré, Datã e Abirão, eles se levantaram e disseram que Moisés não seria o único homem santo da congregação, não. Não foi isso? Não é? Eles se levantaram e disseram, toda a congregação é santa. Mas acontece que essa congregação santa, incluindo Coré, Datã e Abirão, não entraram na terra prometida. Não foi isso? Não entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi só Caleb e Josué. 2, não é? Então, ele não viu isso, Datã. Por que Acabe não viu isso? Quando Josafá desceu a Acabe, ele disse, Acabe, estamos em dificuldades. Sabes tu que Deus nos deu essa terra, não é? Eu acho que ele está falando de Ramote de Gileade. Sabe que Deus nos deu essa terra. Josué a dividiu. Conheces este pedaço de terra aqui em cima que os sírios tomaram. Essa terra não é nossa? Sim, né? Josafá disse, sim, é nossa, né? A terra é nossa. Então Acabe não estava certo no seu raciocínio. Ramote de Gileade é nosso, é de Israel, mas os sírios tomaram. Então não é direito nosso retomá-la. É isso que ele está querendo mostrar para nós aqui, não é? Nossas crianças estão famintas e os sírios, nossos inimigos, estão alimentando suas crianças, enchendo a barriga delas com o trigo que devia ser nosso. Isso está biblicamente correto, diz, tu me ajudarás a ir até lá e tomar isso? Bom, então olhemos isto, não é? Então Acabe chamou Josafá, que era o outro rei, e disse, você se ajunta comigo, você se alia comigo para nós irmos e tomarmos as nossas terras, as nossas bênçãos, as nossas vitórias que estão na mão dos sírios. Né? Então olha isto aqui. Agora, algumas vezes um bom homem, sob a influência do mal, cederá. É melhor observar, igreja. Observe com muita atenção. Agora, antes de mais nada, Josafá, sendo um grande homem religioso, ele disse, bem, devíamos ir, claro. A nossa igreja somos todos o mesmo povo, mas eles não eram o mesmo povo. Quer dizer, parecia que era o mesmo povo, mas eles não eram o mesmo povo, não é? Então, olhemos isto aqui. Eles não eram o mesmo povo. Não. Ele disse, bem, nossa igreja é sua igreja, nosso povo é seu povo. Claro, nós temos, ele disse, mas consultemos ao Senhor primeiro. Então não era o mesmo povo. Parecia ser, não é? Mas não era, porque Acabe não pensou em consultar o Senhor. Mas Josafá disse, não, nós iremos, porque nós somos todos israelitas, não é? Então nós iremos juntos, e aquilo lá nos pertence, claro que é nosso. Mas primeiro nós vamos consultar o Senhor, disse Acabe, não é? Primeiro nós vamos consultar ao Senhor. Assim ele disse, Acabe, sem dúvida, devíamos ter nos lembrado disso. Bem, nós iremos. Há algum profeta do Senhor?
Isso foi Acabe que perguntou. Disse: eu tenho um seminário cheio deles. Eu tenho 400, disse Acabe, não é? Eu tenho 400 aqui, os melhores que há. Todos eles têm seus títulos de PhD, LLD, seus LLD e tudo mais que acompanha isto. Eles são cada um. Agora lembre-se, eles eram profetas hebreus. Não podemos esquecer isso. Esses aqui, que Acabe está dizendo, eles eram profetas hebreus e não eram profetas de Baal. Eles eram profetas hebreus, de uma escola de profetas. Disse: traze-os, ouçamo-los. Agora, eu creio que foi Zedequias a grande cabeça sobre o bispo. Todos eles subiu ali e ele teve a inspiração. Ele teve inspiração absolutamente. Ele subiu ali e fez para si 2 grandes chifres de ferro. Ele disse: tu sabes, assim diz o Senhor. Esse foi Zedequias, viu? Assim diz o Senhor: tu tomarás estes chifres e expulsarás os sírios do país. Bem, todos os demais profetizaram isso. É exatamente correto. Então, quando Zedequias tomou os chifres e deu assim diz o Senhor, então todos os demais disseram: isso é exatamente correto, né? O Senhor tem dito isso mesmo. Cada um deles, o seminário inteiro, de acordo. Está vendo? Agora eu vou parar aqui porque a nossa hora terminou ali, não é? Nós precisamos parar e orar. Vamos agradecer a Deus. Bendito Pai Celestial, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa bênção de mais esta vez podermos estar estudando a Tua Palavra, lendo e estudando a mensagem que o Senhor tem nos mandado através do Teu profeta. E agora, meu Deus, eu peço a bênção em favor de todos os Teus filhos, a cura divina, a solução para os problemas, a vitória, as alegrias no coração e tudo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, entregamos cada filho do Senhor aos cuidados do Senhor. E nós pedimos a bênção e a paz no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final da programação de hoje. Se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Lembrando que esta programação vai ao ar aqui, publicada pelo canal, de segunda a sábado. Amém, amém. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.